Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nessa manhã de sexta-feira. Já aqui louvo e agradeço a Deus pela noite de sono que o Senhor nos propôs, pela célula de ontem. Eu estava até falando um domingo na igreja que a gente fala, né? Um dia eu vou ver todos os voluntários, todos os obreiros ali participando com a gente da célula, fazendo parte dos projetos da igreja. Poxa vida, a gente fica muito feliz quando os membros, as pessoas que estão ali fazendo parte da obra de Deus, fazendo parte dos projetos da obra de Deus, é algo glorioso. Ontem acabou a célula, a gente saiu dali, eu saí renovado. E eu creio que vai multiplicar, que vai arrebentar, tenho certeza disso. Então você é meu convidado a participar em uma de nossas células. Eu estava, ontem foi o dia que nós realizamos as nossas células, né? Sempre a célula da pastora é hoje, na sexta, né? Mas ontem, especialmente ontem, eu fiz numa casa e ela fez em outra. E foi algo glorioso. E eu estou aqui orando, hein? Para que todos vocês que fazem parte do corpo de Cristo também venham participar também dos projetos da obra de Deus. Talvez você fale, não quero compromisso com Jesus, não tem para onde correr. Você tem que assumir um compromisso e viver a fé. Tá certo? Vamos então para o capítulo 8 nesta manhã de frio aí de sexta-feira. Eu tô com o olho um pouco vermelho, mas cansado, mas porém perseguindo, como diz Gideão, nosso amigo, né? Aqui o capítulo 8 adverte sobre a recusa do povo de se arrepender. Ele anuncia aqui as consequências desastrosas dessa teimosia. O povo fala, mas as pessoas naquela época não queriam se arrepender. Então vai ter consequências desastrosas dessa teimosia. Porque se houvesse o arrependimento, né? Quando há o arrependimento, se houver o arrependimento, vai haver restauração. Se não houver o arrependimento, a única coisa que vai sobrar é o juízo. Acabou, já era. Então, o capítulo 8, ele continua denunciando aqui a teimosia de Judá, de não se arrepender. Então, apesar da advertência, continua aqui Deus através de Jeremias, e Jeremias ele vai lamentar, né? Ele fala assim, olha que coisa forte que Jeremias ele fala. Embora as estações mudem e os pássaros conhecem o tempo da migração, o povo de Judá permanecia ignorante. Você sabe que até os pássaros sabem. Os pássaros sabem tudo. Quando muda as estações, quando está ventando forte, fazendo frio, e o povo continua na ignorância. E também a gente fica muito triste. Tem pessoa que ela para no tempo, em vez de ela evoluir, ela para e regride. Isso é muito triste. O profeta estava sentindo isso na pele, né? A ignorância do povo, né? E insensível ao chamado de Deus. Deus chama a pessoa para o arrependimento. E quando o Jeremias fala aqui dessa comparação que até as aves, né? As estações mudam, os pássaros conhecem, mas o povo continua ignorante. Isso daqui é muito forte. Isso é algo glorioso. Então também fala aqui sobre os líderes religiosos e também os profetas. São criticados aqui por Jeremias, porque eles enganam o povo. Eles estão falando a paz, a paz, a paz, mas não era tempo de paz. Pastor, por que não era tempo de paz? Porque o tempo de paz, como que era tempo de paz se o povo estava em pecado? Então não era tempo de paz. Se o povo não queria ouvir a Deus, se o povo estava com os ouvidos tampados para ouvir a Deus, então não era tempo de paz. Olha que situação, né? E os profetas e os sacerdotes falando tempo de paz. Não era tempo de paz. Era tempo de destruição, de guerra. A guerra estava chegando para toda a nação. A guerra estava chegando aqui para toda a nação.
Então o capítulo termina com a visão de desespero, onde o povo, e ele está descrito aqui como sem esperança e sem cura. Então o povo está perguntando aqui, não há bálsamo em Gileade? Será que Deus não vai curar? Deus, ele cura, mas a pessoa não quer se arrepender, não quer se voltar. As pessoas falavam, não há bálsamo em Gileade para curá-los? Porque eles não estavam sendo curados. Está aqui os sacerdotes e os profetas estavam tratando daquela ferida de uma forma superficialmente, só passando a mão, em vez de ensinar. Tem coisas que não pode passar a mão. Então, muitas das vezes, a ferida, ela só vai se curar, é necessária ali uma limpeza. Na verdade, é limpar. Para limpar, eu tive só 2 casos de unha encravada. Meu Deus, essa última eu senti, parece que é a dor da morte. Quando ela colocou aquele ferro assim, ó, quando ela fincou o ferro, falei, meu Deus, eu comecei a suar, a pressão abaixou, foi a dor da morte. Rapaz, quando arrancou aquele pedaço de unha, eu fiquei aliviado. Aí depois minha pressão baixou, é muita dor. Então, para mim ser livre daquela dor, ela teve que limpar, ela teve que tirar tudo. A unha que estava dentro da carne. Aí sim. E tô tratando ainda. Tô tratando, a gente tem que tratar. Para não voltar mais. Então, não era uma coisa paliativa. Os profetas e os sacerdotes estavam passando a mão, em vez de fazer uma limpeza, passando a mão na cabeça. Então o capítulo 8 termina e aquela mesma pergunta, né? Será que não tem bálsamo em Gileade? Será que Deus não pode curá-lo? Deus pode tudo e todas as coisas. Mas o povo não queria. O caminho da cura, o caminho do arrependimento. O caminho da cura e do arrependimento é o caminho da mudança. Tá certo? Vamos para aqui o capítulo 9. Vou ler hoje 2 capítulos. Ontem eu li 1 e eu vou ler 2. E a graça e a misericórdia de Deus nós vamos continuar. Mas nunca eu vou deixar de estar aqui com vocês. Se é 3, se é 1, eu sempre vou estar aqui, porque Deus colocou isso dentro de mim aqui, é muito forte. Eu creio que o seu dia vai ser proveitoso, maravilhoso. Esses minutos, tem dia que é 10, tem dia que é 12 minutos, tem dia que é meia hora, mas você está aprendendo da palavra de Deus. E Deus está te buscando, tá certo? Deixa eu dar uma arrumada aqui, ó. Vou ficar mais, ó, tá vendo? E é isso aí, vamos para a fé. Então, o capítulo 9, a proposta é expressar a profunda tristeza de Deus e do profeta Jeremias. Não pense em você que nós ficamos alegres, contentes com a situação de muitas pessoas, não. A gente fica triste também, Deus e os profetas. O povo não se arrependia, o povo não queria dar ouvido a Deus. Então como que ficou o profeta? Mesma coisa, o profeta está falando com o vento, não via a resposta. Não via a resposta. Mesma coisa, você está falando com a pessoa, como eu comecei aqui, a igreja está indo num caminho, a pessoa está inerte. Pô, tem alguma coisa errada. É ou não é verdade? Não. Poxa, se o pastor está ali falando, mostrando a direção, vamos fazer. Nós vamos começar em um propósito muito forte. Uma campanha de 21 dias. Poxa vida, imagina a gente falar e entra no ouvido e sai pelo outro. Não, a gente vai abraçar a fé. Natanael, a segunda campanha de Natanael, muito forte. Mas vamos lá, vamos voltar para cá, né? Então aqui a condição espiritual, e Deus estava aqui anunciando um julgamento que viria, porque se não há arrependimento, só sobra o julgamento. Então o capítulo 9 começa com a continuação do lamento sobre a condição espiritual de Judá, o reino do sul, né? Onde estava Jerusalém. Então o profeta deseja que sua cabeça fosse uma fonte de águas para jorrar dia e noite sobre o povo. Então essa é a nossa fé também. Queria eu que a minha cabeça fosse uma fonte de água para jorrar dia e noite, para fazer. Queria eu abrir a cabeça da pessoa e fazer a pessoa entender, mas eu não posso. A gente não pode.
Queria eu que todos estivessem envolvidos com a obra de Deus, que todos estivessem libertos e convertidos, mas a gente não pode. Então, ele continua aqui com lamento, esse mesmo lamento, o lamento do apóstolo Paulo, quando Paulo fala no evangelho que foi chamado para pregar para os gentios, mas ele falou que se ele pudesse, ele trocava de lugar com os judeus. Que mesmo sendo chamado para pregar para os gentios, ele nunca deixou de levar a palavra para os judeus. Então, a gente vê aqui que o profeta está falando e o povo não dá ouvido. Ele continua aqui com o lamento e a corrupção, um engano que permanece em toda a sociedade, onde ninguém confia em Deus. As pessoas não confiavam em Deus, mas confiavam na sua força, confiavam no seu próprio entendimento, na sua prosperidade, onde a mentira e a falsidade prevalecia. Então, quando você olha uma sociedade e você vê que os profetas e os sacerdotes estão se corrompendo, falando mentiras, isso já é um apontamento que aquela sociedade já chegou no fundo do poço. Isso é muito forte. Então, o povo não estava só aqui, é muito mais com idolatria. Estava vendo ali que ninguém confiava em Deus, mas sim entre um e outro. Eles não confiavam mais em Deus. Não era só a idolatria, não era só o adultério, não era só a prostituição. Era algo muito mais profundo. Então, o mais rico explorando o mais pobre. E essa é a razão da destruição daquela nação de Israel. Então, Deus expressa aqui o seu desgosto com o povo e anuncia que ele vai purificar, assim como o metal no fogo, porque não há outra opção de lidar com a maldade de Israel. Então, tem certas coisas que tem que haver a disciplina. É ou não é verdade? Então, isso daqui é muito forte, a maldade de Israel. E será Deus? Deus não tinha outra alternativa. Você sabe que as pessoas falam, pastor, não tinha outra coisa para Deus fazer. Não, Deus é o Todo-Poderoso. Deus é perfeito, Ele é onisciente, onipresente. Ele é o todo, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso. Então tinha que vir a disciplina, porque aquelas pessoas não queriam dar ouvido a Deus. Então a disciplina tinha que vir. Amém? Ele termina aqui advertindo que a verdadeira sabedoria não é se gloriar na força, na riqueza, mas a sabedoria humana de não conhecer e compreender o Senhor. Amém? Então aqui no capítulo 9, né? No verso 23 e 24, que diz assim, olha só, muito forte. Glória a Deus. Diz assim para a gente encerrar. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Amém? Eu sou o Senhor. E haja com lealdade, e com justiça e com retidão sobre a terra, pois essas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém? Isso aqui é muito forte. O 23, eu li o 24, deixa eu ler o 23 agora. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Amém? Então, o salmista Davi falou, muitos acreditam em carros, outros em cavalos, mas eu acredito no Senhor. E que a sua confiança não vem estar no seu dinheiro, nem na riqueza, mas que a sua esperança venha estar no Senhor, que a sua confiança venha estar em Deus, tá certo? Nós vamos terminar aqui mais esses 2 capítulos de hoje e vamos prosseguir, amém? Como essa semana aí foi muito corrido, muito puxado, na manhã de sábado eu vou dar continuidade aqui também, tá certo? Eu creio, não prometo,
mas eu prometo fazer uma gravação aí na manhã de domingo. Pastor, mas eu estou no culto. Então você assiste na hora do almoço, quando você chegar, ou à tarde ou à noite, mas não deixa de estar ali com a gente. Vamos remir o tempo, chegou a hora da nossa vitória. Um beijo no seu coração, Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se assim o nosso Deus permitir. Até mais, Deus abençoe.